ela foi trazida de uma forma a ser aplicada no nosso dia a dia, visto que as pessoas acabam ficando tão presas no seu cotidiano, ficam tão presas em formas automáticas de pensarem sobre a vida, que elas acabam esquecendo de parar e pensar nos momentos que realmente importam. Como o Rabino falou, o momento de comer. Hoje em dia, protocolos de dieta já estabelecem que a hora da alimentação é a hora da alimentação. Se você associa alimentação com distração, com preocupações, a chance, por exemplo, de você fazer uma dieta bem-sucedida é menor. E isso vem se mostrando em várias outras esferas. E não só hoje eu trouxe o conceito de mindfulness, mas eu trouxe o conceito de autoaceitação, autocompaixão, que também vem sendo um outro tema bastante divulgado hoje. Não sei se vocês já ouviram falar na terapia cognitivo-comportamental, mas é uma terapia hoje bem objetiva, que visa identificar os nossos pensamentos disfuncionais e conseguir reavaliá-los e torná-los mais adaptativos. E essa é o que a gente considera a terceira onda da terapia cognitivo-comportamental, que já é uma onda que já traz práticas diferentes do que só a simples análise do pensamento. Bom, por que a minha vida é difícil, né? Eu queria que essa aula fosse bastante interativa. Então, eu vou pedir algumas coisas para vocês ao longo da apresentação. Eu queria, se possível, vocês tentassem fazer. Eu queria que vocês pensassem numa situação difícil que vocês tiveram ao longo dessa semana, ao longo da semana passada, uma situação que tenha mexido com o sentimento de vocês, gerado um sentimento negativo. Vou dar uns segundinhos para vocês pensarem. Geralmente não demora muito, porque a gente logo sabe o que incomodou a gente. Pensaram? Ok? Agora eu quero que vocês me digam, foi a situação em si que incomodou vocês? Ou foi o pensamento que vocês tiveram na situação que incomodou vocês? Ou seja, foi aquele vizinho que pediu para vocês baixarem a música alta que incomodou vocês? Ou foi o pensamento que a gente acaba cultivando de que o mundo é injusto, de que aquela pessoa não poderia ter feito isso com a gente, de que o nosso marido ou a nossa esposa não nos compreende? O que vocês acham? Vai mais para acontecimento ou para nossa crença? Podem falar. A nossa crença. As duas. Às vezes a gente tem algumas situações difíceis, mas em geral são as nossas crenças que direcionam quem nós somos e o que nós vamos pensar. Se nós viemos de famílias protetoras, nós tendemos a ter crenças de queremos que a nossa família, por exemplo, fique muito próxima da gente, ficamos com muito medo de ameaças no mundo, achamos que o mundo é perigoso. Então, dependendo do background que a gente tem, da forma como a gente vive, a gente acaba estabelecendo as nossas crenças atuais. Então, a pergunta, por que a minha vida é tão difícil? Alguns exemplos. Tomara que o trânsito melhore, eu não posso me atrasar de novo, se eu apenas tivesse dinheiro que meu amigo tem, porque nós envelhecemos, meus filhos não podem me desrespeitar. Esses são alguns tipos de crenças que nós temos que tornam a nossa vida bastante sofrida. Foi feito não sei se chegou a ser um estudo, mas foram feitas algumas perguntas para os milionários que ganhavam da Mega Sena e avaliando o grau de satisfação deles ao longo do tempo. E a gente provavelmente ia pensar que os milionários da Mega Sena iam ser felizes a vida toda, né? Todos nós seríamos. Mas a verdade é que, depois de um tempo, a pessoa passa a se acostumar até com a felicidade. E outros problemas passam a surgir. Problemas que não têm nada a ver com dinheiro. O filho que não respeitava vai continuar não respeitando. A esposa que é egoísta vai continuar sendo egoísta. Então, nós temos às vezes sentimentos até que são positivos, mas que acabam sendo passageiros. Bom, e aí a gente vem para a questão. A felicidade ela é possível, mas ela é opcional. Então, se por exemplo, nós temos muitos pensamentos negativos e nós não estamos dispostos a abrir mão deles porque eles são protetores, por exemplo, não, eu não posso pensar que a minha filha
vai chegar em casa, eu tenho que pensar que a minha filha vai chegar em casa tarde e que algo ruim pode acontecer, porque se algo acontecer eu já vou estar preparada. Quer dizer, muitos de nós temos esse pensamento protetor. Só que, na verdade, esse pensamento protetor, ele acaba sendo um rival pra gente, um inimigo, porque ele nos impede de minimamente aproveitar o nosso sono enquanto os nossos filhos estão na rua, minimamente aproveitar o nosso jantar com o nosso marido. E, ao mesmo tempo, a gente fica tentando solucionar rapidamente os problemas, né? Eu tenho que logo me sentir bem, eu não posso ter um sentimento negativo que isso vai ser ruim para mim, vai ser ruim para o meu corpo. E a gente quer o tempo todo evitar sentimentos ruins. Não, isso não pode, eu não posso experimentar isso. Experimentar a restrição da dieta é uma coisa muito ruim, experimentar um tempo de briga com meu marido é muito ruim, então a gente quer acabar logo com isso. Logo, a gente também quer aumentar nossos momentos felizes. Então a gente quer fazer com que o nosso prazer dure o máximo que a gente pode. Então, se a gente vai viajar, a gente quer que aquele momento dure antes da viagem, durante a viagem, depois da viagem, e tem um momento que a viagem acaba. Tem um momento que a gente volta para segunda-feira e as coisas começam novamente e que a gente tende a ficar frustrado. Bom, então só um esquema do que eu tinha falado. Na verdade, os nossos pensamentos automáticos, que são aqueles pensamentos que a gente ativa no momento que a gente vivencia uma situação, como por exemplo, não acredito que eu estou pegando esse trânsito, ai meu Deus, a minha filha não aprende o que eu falo. Ele leva a uma série de reações emocionais. A gente fica frustrado, a gente fica triste, a gente fica ansioso. E isso nos leva a agir de forma associada a essa emoção. A gente pode chorar, a gente pode se isolar, a gente pode brigar com o nosso cônjuge. E a partir disso, a gente também tem uma série de ativações fisiológicas. Algumas pessoas, por exemplo, sentem muito tremores quando brigam. Algumas pessoas sentem muita sudorese. Então, a gente tem uma associação direta entre pensamentos, sentimentos e comportamentos. Essa é a base inicial da terapia cognitivo-comportamental. Bom, como eu falei, aqui está em inglês, mas é um ciclo que se perpetua: pensamentos, emoções e comportamentos. Bom, e esse conceito da autocompaixão? Vocês já perceberam que a gente tende a ser muito mais amigável, dar conselhos muito mais solidários para um amigo nosso do que quando é com a gente? A gente foi mal numa prova e fica ruminando, fica se desgastando. Mas espera aí, o que você diria para um amigo que estivesse passando pela mesma situação? Você diria para ele: não, realmente você não estudou, você mandou mal, você realmente agora tem que pensar 10 vezes. Algum de vocês fala isso para um amigo? Eu não falo. Mas será que a gente só não fala porque a gente tem consideração por ele? Ou porque realmente às vezes a gente acha que ele está sendo muito severo consigo mesmo? A gente percebe: nossa, como essa pessoa se cobra. Ela não dá um fôlego para todo fracasso, ela já começa a se culpar. Então, a autocompaixão, ela está muito associada da forma como a gente trata os outros, né? Ahavat Israel. Se a gente consegue ter cuidado com o próximo, por que nós não podemos ter o cuidado com nós mesmos? E aí, quando a gente começa a ter cuidado com nós mesmos, com o que a gente faz, a gente sai dessa esteira prazer-evitação. Ou seja, a gente não precisa evitar tudo de ruim, porque a gente vai conseguir ser caridoso com nós mesmos, nos gratificarmos: não foi dessa vez, vai ser da próxima. A gente quebra o ciclo do pessimismo. É importante a gente aceitar que o prazer vem e vai. Quanto mais a gente tenta prolongar o nosso prazer e tentar evitar o desprazer, mais a gente se frustra. Todos nós vamos ter momentos de alegria, de casamentos, de momentos alegres, mas aquilo vai, em algum momento, o casal vai brigar, em algum momento o dinheiro vai acabar. Então a gente tem que estar preparado para isso, sem não nos frustrarmos com tanta antecedência. E alguns autores até são um pouco mais
atrevidos em dizer que às vezes a gente tem que um pouco abraçar a infelicidade. Não no sentido que a gente tem que ficar melancólico e chorar, mas às vezes a gente tem que aceitar, não, eu estou chateado mesmo, faz parte do nosso processo de amadurecimento. Ninguém veio aqui para o mundo com a missão de estar sempre feliz, embora isso seja uma mitzvah maravilhosa, não é isso que vai acontecer sempre. Às vezes a gente tem que lidar. Uma mãe que não consegue ter filhos vai ficar triste sim, né, durante um tempo. Um casal que perdeu alguém, uma família, isso faz parte do nosso processo de evolução. E aí fizeram uma pesquisa na Universidade de Washington com 650 casais, uma pesquisa que durou 14 anos. E o que eles perceberam na dinâmica desses casais? Que 69% das disputas entre casais nunca eram resolvidas. Não sei se quem é casado aqui tem essa impressão, mas na maioria das vezes a gente não resolve. A gente deixa o outro ser como o outro é, a gente tem o nosso tempo de reflexão, mas as brigas não vão ser resolvidas. Por quê? Porque a gente não muda o outro, né? A gente não vai conseguir que o outro entre nas nossas expectativas, aquelas expectativas que a gente trouxe na vida. Casais bem-sucedidos, eles aceitam diferenças e aceitam problemas que não podem mudar. Então, esse processo de autoaceitação das nossas limitações, das limitações dos nossos parceiros, vão ser essenciais para a gente poder se desenvolver dentro também de uma mente mindful. Bom, e aí alguns pesquisadores, eles criaram até uma fórmula que se aplicaria para os nossos momentos de sofrimento na vida. O que eles dizem? Que a dor, ou seja, o desconforto que a gente experimenta versus a resistência que a gente tem de experimentar esse sofrimento, acaba virando o sofrimento em si. Então, dor versus resistência acaba virando sofrimento. E aí existem alguns exemplos bem interessantes e eu até estava lendo um dos textos que falava... Vocês conhecem o comediante Jerry Seinfeld, que fez aquela série Seinfeld? Então ele dizia numa dos stand-ups dele que o maior medo das pessoas não é a morte. O maior medo das pessoas é falar em público. Então, na verdade ele não está tão errado, parece que é o terceiro medo mais comum. Eu acho que o primeiro é doença, mas ele não está tão errado. Então assim, falar em público para muita gente é muito assustador. E, na verdade, quanto mais a gente acredita que a gente não pode tremer em público, que a gente não pode suar, que a gente não pode ruborecer, que se a gente fizer isso vai ser sinal de fraqueza, mais a gente vai ter medo de falar em público. Então, tem vários pesquisadores hoje que já têm colocado que, ao contrário, deixe o seu corpo fluir naturalmente na apresentação, porque você vai ver que provavelmente a maioria das pessoas nem perceberia o que você está apresentando. Mas o seu medo vai fazer você evitar falar em público. E isso vai gerar sofrimento na sua vida. A mesma coisa com a dor crônica. Na verdade não é a mesma coisa, mas a dor crônica, ela é real. Muitos de nós carregamos dores físicas ao longo da vida. Mas o que os estudiosos têm descoberto? Que, na verdade, o que piora a dor crônica é a ansiedade e a tristeza que está associada a ela. Então, toda vez que a gente já tem um problema, a gente já sente dor, e a gente ainda sofre por aquilo, a gente se priva de atividades por causa daquilo, a gente fica ansioso querendo voltar logo às nossas atividades normais por causa da nossa dor. A gente acaba piorando a nossa dor, que já é uma coisa muito ruim. Não, isso já foi. Então, assim, de uma forma geral, né, na verdade, o campo da autocompaixão, da autoaceitação, ele foi desenvolvido simplesmente pelo fato de que percebe-se que nós somos muito críticos com nós mesmos, principalmente, muito mais do que somos em relação aos outros. Nós temos expectativas frustradas o tempo todo. É muito difícil uma coisa que a gente imaginou acontecer exatamente da forma como a gente
está vivenciando. E às vezes a gente se surpreende. No caso, por exemplo, de falar em público, tem algumas pesquisas importantes mostrando que a gente tende a catastrofizar a nossa apresentação muito mais do que a nossa apresentação em si é ruim. Então, na verdade, o nosso pensamento tende a criar expectativas em geral muito ruins e até uns cenários assim, né, que a gente perde a fala, que dá branco, que a gente não vai saber o que falar, e na maioria das vezes isso não acontece. Principalmente hoje a gente tem um PowerPoint, qualquer coisa está aqui, né? Então é muito importante a gente ter esse cuidado com nós mesmos, assim como a gente vai querer com um ente querido. E aí eu quero que vocês pensem novamente nessa situação que vocês vivenciaram essa semana, que foi difícil para vocês. E eu quero que vocês pensem o que vocês diriam para um amigo que estivesse passando por essa situação. É diferente do que vocês disseram para si mesmos? Sim. Estou vendo que vocês acham que sim. Por que é tão diferente? Por quê? Ser muito mais críticos nós mesmos. E tendemos a ter compaixão com o outro, que é um ato correto, deve se ter compaixão. Mas a gente esquece de nós mesmos, né? Então, é exatamente isso. Normalmente, os conselhos, assim, as diretrizes que eu dou para os meus amigos são as mesmas que eu adoro. Que bom. Então, você, nesse sentido, está super bem direcionada. Mas, em geral, a gente acaba tendendo a ser muito mais complacente com os nossos amigos, bondosos, nós amparamos. E quando é com a gente, né, a gente se desespera, quer sumir daquela situação. Então, que bom que você já está nesse estágio. Oi, é pra lá? Tá aí. Obrigada. Então, assim, os autores colocam que existem alguns processos que a gente passa na aceitação das nossas frustrações, nas aceitações de nós mesmos. Primeiro, a gente tem uma resistência. Oh my God, isso não podia acontecer. Que coisa horrível. Assim, por que a Chão tá fazendo isso comigo? Esse é o nosso primeiro insight. Depois, a gente tende a ficar curioso. Por que isso... Assim, de onde esse sentimento vem? Por que eu estou me sentindo dessa forma? E aí a gente tem um momento decisivo que vai nos direcionar a efetivamente cair na depressão e na ansiedade ou sermos resilientes. Alguém já ouviu falar no termo resiliência? Já. Resiliência é um termo associado à nossa capacidade de reagir a eventos negativos de forma forte, ou seja, encarar eventos negativos como temporários, passageiros, eventos que possam nos fortificar. Foi feito um estudo bem interessante com... Vocês lembram quando teve aqueles tsunamis na Indonésia? E aí eles fizeram um estudo de um segmento de pessoas identificando por que um grupo de pessoas conseguiam refazer suas vidas e outro grupo de pessoas deprimiram e precisaram de acompanhamento psiquiátrico, não conseguiam reagir. Qual que vocês acham que foi uma resposta? Alguém tem alguma ideia? Por que um grupo consegue efetivamente se livrar de uma situação dessa e o outro não? Tinha mais? Resiliência, exatamente. Então, o grupo que conseguiu ultrapassar o desafio dos tsunamis era um grupo que acreditava que aquele desafio era temporário, que eles iam conseguir reconstruir suas casas, que eles iam conseguir passar por aquilo, e o grupo que não tinha resiliência foi o grupo que mais deprimiu. Então, intimamente relacionado com o conceito de autocompaixão, de mindfulness, vem o conceito de resiliência. Isso tem sido um conceito muito utilizado para pessoas até que passaram por, que a gente chama o estresse pós-traumático, que passaram acidentes, que vivenciaram situações difíceis. Então, esse conceito de resiliência é algo que está muito relacionado com esse passo número 3.
E aí, o passo número 4, que é o passo que é mindfulness. Eu sei que é difícil, é uma prática, mas é permitir que os sentimentos venham e vão, com a gente adotando uma certa distância deles. A gente se distancia um pouco dos nossos pensamentos, a gente se distancia um pouco para aceitar que aquele sentimento ele é natural e que da mesma forma que ele veio, ele vai. Depois a gente faz as pazes com esses sentimentos e a gente até começa a ver valores ocultos. Isso eu acho que se relaciona muito com o judaísmo. Quantos de nós já enfrentamos algumas situações que a gente não entendia naquele momento, mas que depois de um tempo aquilo foi clareando pra gente. A gente começou a entender, não, agora eu consigo entender. Talvez até a Shem tenha colocado isso na minha vida. Isso foi importante para mim, foi importante para o meu crescimento. Então, é importante que a gente passe por essas 5 fases. Se a gente para nessa terceira e deprime, aí fica um pouco mais difícil da gente reagir positivamente ou pelo menos adaptativamente às situações. Bom, aí agora a gente vai para o conceito mais geral de mindfulness, né? Que é o conceito da atenção plena, como o Rabino falou. A gente tem atenção para tudo que está acontecendo naquele momento, no nosso corpo, na nossa vida. Como reconhecer o que está acontecendo comigo, momento a momento, principalmente com uma aceitação gentil. Nós temos que ser mais gentis com nós mesmos. Então, como o Rabino falou, a hora da alimentação é uma hora que a gente está nutrindo o nosso corpo, que é momento mais sagrado que esse. Quer dizer, a gente tem a possibilidade de fazer uma brahá, o momento que a gente está com a nossa família. Se a gente está com a nossa família, com um smartphone, com um computador ligado, como é que a gente vai trazer a santidade que esse momento efetivamente precisa? Eu sei que é difícil, é um exercício para todos nós, mas é algo que eu gostaria que vocês fossem para casa já pensando nessa possibilidade. Quando a gente está no estado de mindfulness, a gente tenta não julgar, a gente tenta apenas aceitar. Se a gente está no trânsito e a gente tem um compromisso, do que adianta a gente ficar batendo no volante? Tudo bem, é instintivo, mas a gente tem uma forma mais saudável de lidar com isso. É a gente tentar minimamente meditar. E não meditar naquela filosofia transcendental de meditação, mas a gente, por exemplo, aprender a respirar. Eu não sei se vocês têm familiaridade com respiração diafragmática, mas eu queria explicar para vocês aqui como a gente a faz. Não sei se vocês todos conseguem me ver daqui, você vai ter que fazer em 2 etapas. A turma da esquerda consegue me ver? Então, o que é a respiração diafragmática? É a gente perceber que a gente está liberando o ar dos pulmões, chegando até o momento mais profundo, nosso diafragma. Eu vou mostrar, ainda não comecei não. E expirando. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou pedir para vocês todos botarem a mão na barriga. Você também. Meu marido, deve fazer também. Botar a mão na barriga. Agora a gente vai inspirar o ar, jogando a nossa barriga para fora. Então a gente vai sentir que a nossa barriga está aumentando. E depois a gente vai trazer a barriga para dentro devagarzinho. Então a gente vai inspirar, jogando a barriga para fora em 2 segundos. 1, 2. E expirando em 1, 2, 3, 4. Então a gente vai expirar sempre mais devagar do que a gente vai inspirar. Nariz ou boca? Aí o que você se sente mais confortável. Se você achar que você consegue controlar melhor pela boca, sem problema nenhum. O pessoal da esquerda conseguiu ver? Na verdade, algumas técnicas orientais utilizam alguns nomes, mas dentro até da medicina isso é chamado de respiração diafragmática. É a respiração que vai até o nosso diafragma e volta. Então, quando a gente, por exemplo, utiliza essa respiração, que é um tipo de meditação, a gente consegue desativar vários órgãos do nosso corpo que naquele momento estão acelerados, né? A respiração, ela é considerada um órgão vital
no equilíbrio do nosso corpo. Então, quando a gente passa a respirar adequadamente, a gente desacelera o nosso coração, a gente tende a melhorar a nossa sudorese, a gente tende a diminuir o nosso tremor. Então, quando a gente está no trânsito, a gente pode pensar que é uma droga, que a gente está numa situação difícil, ponto final, ou a gente pode ser mindful. Ok, tem alguma coisa que eu posso fazer nesse momento para o trânsito andar mais rápido? Não. Tem alguma coisa que eu possa fazer para me sentir melhor em relação a mim mesmo? Fecha os vidros, liga o ar-condicionado. Você pode ligar o ar, você pode ligar o celular? Avisar que está atrasado, ok. Mas ainda assim, isso nem sempre diminui a nossa ansiedade. Por exemplo, para mim, isso não diminui. Eu continuo ansiosa. Não, se a outra pessoa diz tudo bem. Escutar uma música. Todas as vezes que a gente parava, ele ligava. Ligar o rádio, ok. Cada um vai ter a sua técnica, mas não deixa de ser uma técnica de aceitação. Você aceitou, né? Aceita. Não tem jeito. Isso é ser mindful. Depende de você. Não depende de você. E aí a gente pode utilizar a respiração. A respiração pode ajudar vocês bastante. Ou ao longo do tempo vocês podem utilizar técnicas um pouquinho mais elaboradas de meditação, que eu vou fazer com vocês aqui, que o Rabino está super curioso. Então, a mindfulness é uma maneira que a gente tem de se relacionar com a vida. Ela alivia o nosso sofrimento, porque ela faz com que nós sejamos gentis com nós mesmos, que a gente quebre um pouquinho aquela nossa escalada intensa por objetivos na vida. A gente simplesmente aceita. Aceita que nesse momento a gente está triste porque a gente brigou com alguém, isso vai passar. E não vamos tentar naquele momento sentir-nos bem quando a gente não pode se sentir bem. A gente aceita, né? Isso em algumas situações, né? Eu acho que a gente até visualiza quando em situações assim muito triste, Deus nos livre, mais em Shiva, de uma certa forma a gente aceita que é aquilo que a gente tem que passar, né? E em algumas situações também que a gente vive no nosso dia a dia, a gente tem que aceitar. Isso faz parte, isso faz com que o nosso cérebro entenda que está tudo bem, que as coisas vão se normalizar. E aí a gente acaba promovendo uma vida mais significativa. Bom, nós nos afastamos dos pensamentos, nós selecionamos como reagiremos aos problemas, a gente liga, diz que vai estar atrasado, e aí a gente começa a ficar com menos medo da situação, a gente começa a enfrentá-la melhor. Bom, então, alguns estudos foram conduzidos na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e eles verificaram que a prática de mindfulness diminui os nossos pensamentos ruminativos, aqueles pensamentos que a gente fica processando em relação ao arrependimento, uma coisa que a gente gostaria de ter feito. Melhora a nossa atenção.